Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me contem como é que vocês estão. Para quem não me conhece, meu nome é Aurora Oliveira, eu sou uma neurodivergente e estou aqui utilizando o canal como uma ferramenta de troca de conhecimento, de reflexões. Aqui na realidade é um espaço onde eu criei com o objetivo de conhecer pessoas novas, de poder compartilhar conhecimentos, né? E hoje eu vou conversar um pouco sobre a minha experiência como balconista, né? Foi meu primeiro emprego. Olha, gente, antes de iniciar esse vídeo, eu queria dizer para vocês que esse emprego que eu tive como balconista foi um dos empregos que eu menos gostei. Eu na realidade, eu não gostei desse serviço e admiro muito, né, a garra e a força de quem realmente consegue trabalhar nessa função, porque é realmente muita correria, né? É muita correria, tem que ter um reflexo muito rápido, né? Porque a pessoa tem que estar ali sempre é, servindo várias pessoas e vários tipos de pessoas. E foi muito desafiador para mim, porque eu tomo medicação controlada, né? Então eu me lembro que essa delicatessen que eu trabalhava era uma delicatessen que na realidade você tinha hora para entrar, mas também não tem hora para sair. Muitas vezes você folgava um dia na semana, que esse dia da semana às vezes poderia cair na segunda, poderia cair na sexta. Geralmente nos domingos também eu trabalhava. Para quem na realidade tem essa dúvida, né, se ser balconista é um emprego legal, é, na realidade tem as suas vantagens, né? Como eu trabalhei, por exemplo, como eu trabalhei numa empresa que na realidade ela era de grande porte, né? Ela servia pessoas de poder aquisitivo alto. Então a empresa dava café da manhã, dava almoço, dava janta, né? Então era muito bom porque o valor que eu pegava do salário mínimo na época, né, mais os extras também, o piso salarial era até um pouco melhor, não sei como é que tá hoje, né, mas era um pouco maior do que o salário mínimo. Então o valor quando eu recebia o meu salário praticamente era para eu fazer só mesmo tirar o valor do aluguel e não precisava gastar com mais nada, né? E na realidade eu já presenciei, também já sofri muito a questão, porque como você está ali, né, trabalhando diretamente com o público, muitas vezes tem pessoas que na realidade saem de sua casa, né, como se fosse enviada, e aí é, chega lá e acaba descarregando, né, a sua raiva, seu descontentamento na gente, na realidade, que não tem nada a ver. Realmente eu fico muito triste. Eu ainda vejo, na realidade, muitos balconistas sendo maltratados. Eu não me sinto bem quando eu vejo isso. Eu fico realmente muito triste, eu fico muito entristecida porque uma forma de você perceber o caráter da pessoa é quando você percebe que aquela pessoa ali, ela, independente do dinheiro que ela tenha ou quanto ela venha a receber, a pessoa que está servindo ali, trabalhando em um serviço que no vê dela seria inferior, você chega a conhecer quem é o caráter mesmo dessa pessoa quando você vê uma pessoa tratando o seu semelhante, né? Ou principalmente nessas pessoas que têm esses serviços como serviços gerais, balconista, né? Então, quando você vê uma pessoa ali maltratando pessoas que fazem esse tipo de trabalho, você já pode olhar assim e dizer, essa pessoa aí na realidade tem alguma coisa errada com ela. Ou se você perceber
uma namorada ou um namorado que tem esse comportamento de ficar oprimindo as pessoas que realmente trabalham nesses serviços, também seria algo que vocês deveriam também reaver, porque na realidade, gente, todo o trabalho na realidade é bem-vindo. Nesse sistema que a gente vive, realmente a desigualdade ela sempre vai existir. Porque imagina só, se todas as pessoas realmente tivessem um poder aquisitivo bom, seria bom, né? Porque é, todo mundo iria viver bem, todo mundo iria viver bem. Mas esses empregos, por exemplo, quem é que iria servir, que iria ser um balconista? Mas assim, eu ainda acredito que o mundo seria bem melhor se todo mundo tivesse, né, um poder aquisitivo alto, mas também esses serviços, né, de balconista, a pessoa também tivesse a possibilidade de poder ganhar muito bem, entendeu? Porque é um serviço braçal ali que precisa ser muito valorizado. Infelizmente não é o que a gente costuma ver. Então me recordo que eu procurava, né, ao máximo ser muito educada, né, com as pessoas. Eu sempre procurava dar o meu melhor, né? Mas realmente no decorrer do tempo foi se tornando muito cansativo. As meninas que trabalhavam comigo nessa delicatessen famosa, né? É, elas na realidade não colaboravam porque era um ambiente muito fácil, né, de poder ser trabalhado, só que muitas das vezes ligava a chapa, né, de sanduíche, botava no último volume para esquentar bastante, sabendo que eu estava ali servindo uma pessoa, né, que eu iria usar a chapa, aí quando eu ia olhar a chapa tava aquele fogaréu todo. Assim, criava situações na realidade para que o trabalho ele se tornasse um pouco tóxico. E também uma coisa assim que eu já vi recentemente aqui na padaria do meu bairro, né? Uma mulher que estava maltratando, assim, dando respostas, né? Com o propósito de contrariar o balconista. E hoje, quando eu fui comprar pão, eu recebi a notícia que ele tinha pedido desligamento, né? Infelizmente, eu fiquei. Eu, na realidade, quando eu vi ela tratando ele daquela forma, era aquela mulher assim, meio que barraqueira, né? Então, quando eu vi tratando ele assim, daquela forma, eu fiquei com vergonha por ele, né? Eu fiquei com vergonha por ele, eu fiquei muito triste com o que eu estava presenciando. Mas eu espero, né, em Deus que ele possa encontrar um outro trabalho que seja mais tranquilo, que ele possa ser valorizado. Ele realmente, o período que ele trabalhou, né, nessa padaria, ele foi uma pessoa muito excepcional. E realmente, gente, é bom que vocês, na realidade, tenham um pouco mais de paciência com os balconistas, principalmente quando você vê que tem locais mesmo, né, estabelecimentos comerciais, que só coloca um único balconista para poder atender uma demanda de muita gente. Então, infelizmente, a gente não vive ainda numa. Como é que eu posso dizer? Os empresários ainda não se conscientizaram que a gente tem que dar, para manter um bom funcionário, a gente tem que também colaborar. A gente tem que remunerar, fazer feedbacks, perguntar também. É importante para você que é empresário, né? É importante você perguntar para aquele funcionário se ele está gostando, o que é que poderia ser melhorado, né? Porque hoje em dia, com essa geração Z, a cada dia que passa, muitos jovens aí estão sendo menos tolerantes para esses tipos de humilhação que as pessoas, principalmente os balconistas, passam, né?
Então isso é uma coisa que precisa ser avaliado, precisa ser realmente tem que prestar bastante atenção, porque foi um trabalho que realmente eu tive. Quando diz o ditado, né? Como você imagina que deve ser sua vida? Se você acha que sua vida está ruim, pense que tem pessoas trabalhando no seu emprego antigo, né? Eu vi uma charge na internet falando sobre isso. E realmente é verdade, é um emprego que eu tive, né? Que realmente, em hipótese nenhuma, eu não tenho condições mentais para poder voltar novamente para esse serviço, né? Como balconista. Mas para vocês que estão iniciando nessa jornada, né, ou vocês também que trabalham nessa área, contem aí nos comentários qual foi a sua experiência, porque é muito importante também, né, que as pessoas conheçam um pouco da história de vocês. Para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui é um vlog pessoal, onde eu trago reflexões, onde eu trago um pouco do meu dia a dia. Eu também sou neurodivergente, então eu acredito que aqui foi um espaço que eu encontrei que realmente eu possa ser eu mesma e também possa ter afinidade com pessoas que também são neurodivergentes, assim como eu. Vou desejar para vocês uma excelente noite, fiquem com Deus e tchau, tchau!